fica assim, eu vou trazer coisas assim, bem elementares, tá? Sim. Mas quando a gente fala ao ser de Deus, a tendência de muitas pessoas é pensar em Deus Pai. Isso. É importante a gente observar que a doutrina da Trindade é um dos assuntos da teologia que a gente pode considerar bem popular. Popular ou impopular? Não, popular. Popular. Só que é um dos assuntos que as pessoas, inclusive mestres, têm as maiores dificuldades em explicar de uma maneira satisfatória essa doutrina. As explicações, normalmente, dessa doutrina, que é popular, porque todo mundo sabe, ainda que o termo Trindade não exista na Bíblia, o termo, a palavra, que foi lá cunhada lá pelo Tertuliano, lá no segundo século, mas a doutrina da Trindade, uma certa compreensão da triunidade, usando esses dois termos, é popular, quase todo mundo sabe disso. Mas quando se pede alguém para explicar, sobretudo nas nossas igrejas mesmo, a partir dos púlpitos, a explicação vai beirar ao que você disse na introdução, ao triteísmo. Vai parecer que há 3 deuses. Ou cairá em outra problemática, que é o modalismo. O sabelianismo, né? Exatamente. Às vezes começa a falar difícil. Não, peraí. Começa esse termo teológico. Bom, então, outro dia eu estava ouvindo, né, vocês me chamaram para vir falar sobre esse assunto, eu estava ouvindo de novo o R.C. Sproul, que é um teólogo contemporâneo, já está bem idoso, enfermo, mas ele é um cara muito bom da teologia sistemática. E aí ele estava falando como essa doutrina foi se estabelecer só lá para o 4º, 5º século da era cristã. Então houve uma grande discussão. Até o 3º século, a grande discussão trinitárias. As controvérsias. Mas até o 3º século da era cristã, se discutia, na verdade, sobre a divindade de Cristo. Isso, cristologia. E depois disso começou essa discussão a respeito da Trindade, principalmente quando os irmãos chamados os pais capadócios, né, usaram os mesmos termos que foram definidos para tratar de Cristo como Deus, para se referir ao Espírito Santo. Porque é exatamente isso como o pastor falou, a gente não tem a palavra Trindade na Bíblia. Sim. Aí tem gente que acha, não está escrito lá, então não tem, né? Não é bíblica a doutrina, né? E nós temos uma tradição de fazer teologia não somente por aquilo que está literal, mas a gente faz a teologia pela interpretação do todo, vendo a Bíblia como um todo. E até foi o próprio R.C. Sproul que falou isso nesse estudo dele que eu estava assistindo, ele falando assim, o primeiro ponto para se entender é que a Trindade é uma teologia do povo da Bíblia. Não adianta simplesmente se dizer cristão. Não creio na Bíblia, não creio na revelação de Deus, não creio na revelação progressiva, mas quero tentar, lógica e filosoficamente, desenvolver uma ideia de Trindade. Ou você crê que a Bíblia revela isso, ou você não tem como entender. Quer dizer, não é um conceito lógico cartesiano a Trindade. Não. Foge, porque eu acho que o grande problema, inclusive tem uma pergunta que vem das URSS, que trabalha nessa questão mesmo dessa lógica cartesiana, que vem lá do período da Renascença, aí, do René Descartes, né? Que 1 mais 1 é igual a 2, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Olha só a pergunta, vamos lá. Olá, meu nome é Elida Barros, eu sou de Belo Horizonte e eu gostaria de saber como 1 pode ser 3 e como 3 pode ser 1. Simples assim, é lógico, isso aí é cartesiano, isso é raciocínio lógico matemático. Matemática. E aí? Só que a matemática de Deus é bem diferente, né? Quando a gente toma família, quando diz os dois se tornarão um, nunca 1 mais 1 é 1. Na matemática nossa, né? Mas na matemática de Deus é diferente. A questão dos 3, o reverendo já nos citou isso aqui, a questão das 3 pessoas da divindade, a gente compreende, a gente entende pela Bíblia um Deus complexo, plural. Sem largar mão, sem abandonar o raciocínio da unidade de Deus. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós não podemos fugir desse princípio da unidade de Deus para a gente não cair no politeísmo ou no triteísmo, né? Mas só que nós vemos que a Bíblia, ao longo de sua revelação progressiva, já citada, ela revela a manifestação de Deus de uma maneira complexa, como o Deus que no Novo Testamento é chamado de Pai, mas o Senhor que é revelado a Israel no Antigo Testamento. Na plenitude dos tempos, nasce um ente de uma mulher virgem
que foi chamado de Salvador. Jesus é o próprio nome, Salvador. Mas só que ele próprio faz alegações de que ele é Deus. E para provar essas suas alegações, ele faz inúmeros milagres para confirmar essas afirmações. Pois é, Jesus fala assim, ó, eu e o Pai somos um, né, no Evangelho Exato. de João. Mas aí, Neto, chega a hora lá, no Getsemane, por exemplo, ele fala assim, Pai, olha, que seja feita a vontade do Senhor, não seja feita a minha. Se os dois são um, como é que eles tinham vontade diferente? Eu acho que tem algumas palavras que elas são necessárias serem definidas. A gente fala, por exemplo, sobre pessoa, e aí o pastor citou Tertuliano, né? Foi Tertuliano, quando começou a falar isso, ele deu a definição de persona, né? Que é pessoa. E ali é muito mais um termo jurídico, não só de identidade, mas de posse, de propriedade. O que pertence a cada pessoa da Trindade. E ele também usa muito usando a questão do teatro grego, ou seja, é um mesmo ator e ele troca as máscaras, com muito cuidado para não cair num modalismo, ou seja, é um Deus que às vezes se apresenta assim, às vezes de outro jeito. Não é isso que nós cremos. Mas ele usa essas definições para que a gente entenda o que ele está falando sobre pessoa. E quando ele está tratando sobre pessoa da Trindade, ele está tratando sobre posse, direito e sobre aquilo que nós chamamos de economia, né? Sim. Ou seja, da gestão de quem age em que momento. Porque o Pai é o Pai, mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito não é o Pai. Isso. Mas o grande problema que nós temos é porque quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele não está falando sobre pessoa, ele está falando sobre essência, que há uma só essência, e ele está falando sobre subexistência, ou seja, eles têm a mesma essência e eles existem unidos nesta mesma essência. Só que aí vem o terceiro problema para mim, que é o que me ajuda mais. É porque a gente, quando fala assim, Deus, normalmente, isso é pelo menos o que acontecia comigo. Eu pensava diretamente no Pai. Isso, exatamente. Não, mas Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu entender Deus como o Pai e dizer que Jesus é Deus e na minha cabeça automaticamente eu penso que então Jesus é o Pai. Não. Há uma essência, Deus, que subexiste em três pessoas. Veja bem, até no português não é simples explicar isso. É uma singularidade plural. A própria língua não comporta, porque a doutrina, na verdade, ela é permeada de mistério. É verdade. Deus é permeado de mistério. Nós não podemos explicar Deus. Uhum. Nós explicamos aquilo que nos é revelado. Exato, mas Deus não é totalmente aquilo que Ele revelou. Então eu vou trazer algumas questões que são normais para todo cristão, todo cristão, né? todo crente. Tem essas questões. A primeira, uma delas. Quando eu faço a minha oração, aquela que Jesus ensinou, eu falo, Pai nosso que estás no céu. Né? Então é o Filho falando do Pai. Então dá aquela coisa, peraí, mas se eles são um, por que ele está falando do Pai? E Paulo em Romanos fala que o Espírito Santo é que me ajuda a fazer, a pensar, a agir, ele que me convence. Como é que é esse negócio? A gente vê claramente as obras distintas de cada uma dessas pessoas. Obras distintas. O Pai, ele indiscutivelmente, ele é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Cristo é o Redentor. Foi ele quem nasceu de Maria, Filho. Ele que cresceu, morreu, ressuscitou, garantiu. O Espírito Santo efetiva a obra redentora hoje em nossas vidas, transformando-nos em santuários, em templos de Deus. Então, as três pessoas, é claro que há uma dificuldade de entender essas três pessoas. Então, peraí, mas assim, em mim hoje, sou nascido de novo, assim, porque é até interessante, é outra questão que eu trago para vocês dois. O Neto conhece muito bem o acampamento Ebenezer, né, que é da primeira presbiteriana. Eu tive meu encontro com Jesus Cristo ali no pé da montanha, eu convidei a Jesus Cristo. Tinha um devocional, eu convidei Jesus. Adivinha quem entrou no meu coração? O Espírito Santo de Deus. Que confusão que é essa? Consolador. Eu convido o Jesus e entra o Espírito Santo? Acontece o seguinte, é porque a primeira pergunta sua, que gera toda essa celeuma por que o filho ora ao Pai? Simples, porque eles se relacionam.
Eles se A relacionam. Trindade é uma relação É uma eterna relação. de Deus. Por mais que existem pessoas distintas em uma só essência, há um relacionamento das pessoas. Entre essas pessoas. Então é óbvio. Mas quem mora em meu coração hoje é Deus. Não. Deus. Não tô falando Deus. Porque Pleno. o Espírito Santo É Deus. Deus. É essa que é a questão. Não é Porque- só que o parece- Espírito, só Cristo. Ah, Eles é. são inseparáveis. E é um grande erro que aconteceu na teologia moderna, na contemporânea, foi quando nós passamos a ensinar nos seminários, ou ensinar doutrina, ensinando pneumatologia, que é a doutrina a respeito do Espírito Santo, separando-a de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Ou seja, a gente quer entender salvação e querendo entender o Espírito Santo como se tivesse outros atributos. Não, o atributo do Espírito Santo é esse, de chamar, de convencer, de transformar e então de santificar. Isso. Mas é um processo só. Então a gente fica achando assim, mas quem mora? Quem é isso? Não, é o Espírito Santo. E Jesus o prometeu, enviar o Consolador. Então, entendendo a Bíblia como um todo, você vai ver a presença das 3 pessoas ali representadas. Nós estamos recebendo várias perguntas aqui, né? A Poliana de Belo Horizonte mandou a sua pergunta, já vou ler, viu, Poliana, a sua pergunta? E se você quer fazer com a Poliana, mandar pergunta para o Digério, para o Fernando, né, para mim, para a gente apimentar nosso bate-papo aqui, você usa a rede social WhatsApp e é o número 31 98402 9756. 31 98402 9756. Mande a sua questão aqui que nós vamos discutir. Nós temos mais uma pergunta sobre a questão da Trindade, sobre hierarquia. Olha que legal essa pergunta. Vamos para ouvi-la. Olá, eu sou Cássio de Jesus aqui de Belo Horizonte e queria saber se existe uma hierarquia entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Tem um deles que é mais importante? Quando a gente fala de hierarquia, normalmente tenta se apontar quem é maior, quem é menor. Não, obviamente que não, ninguém é maior. Há uma unidade plena e perfeita como nada no universo. Mas o Pai não manda mais que Jesus, não? Há uma questão de obras. Por exemplo, Jesus Cristo, diz-nos o texto da carta aos Filipenses que ele se tornou servo. Quer dizer, ele em submissão a uma comunicação interna de Deus, ele veio cumprir um papel, por isso que ele orava ao Pai, por isso que ele disse que o pai mandou assim, filho, você é obrigado, vai lá morrer. Na relação interna, o filho foi incumbido de fazer isso. E eu quero, inclusive, frisar o seguinte, a questão do filho, muitos cristãos imaginam que filho, ele veio existir a partir do seu nascimento humano. A Trindade é uma relação eterna, o filho sempre foi filho. E foi uma discussão na história da igreja, isso, se Cristo estava na criação, Exatamente, né? Exato. Exatamente, porque logo no início, quando começaram as ideias iniciais sobre a definição da Trindade e também da relação da união de Cristo com Deus, com o Pai, né? Então, primeiro veio esse termo gerado. Aí então começou a se usar isso de uma forma herética, como se Cristo, antes de Deus gerar o mundo, gerou Cristo para gerar o mundo. Não, e aí então a definição histórica, clássica, ortodoxa é essa. Ele é eternamente gerado do Pai. Ou seja, ele não tem princípio, meio e fim. Só que a questão de geração tem uma questão mais de relação. E aí a palavra que a gente usa não é hierarquia, é a palavra economia. Exato, aí antes a gente estava conversando aqui, falando que hoje em dia é gestão, né? É só uma questão de tarefa, função, objetivo. Não é que Deus é o CEO lá e tem seus supervisores. Entendi. Agora, tem uma questão que eu acho... Só frisar, quando ele falou a respeito de Jesus gerado ou Jesus eterno. As pessoas e doutrinas que tentam negar a Trindade acabam negando primeiro a divindade de Cristo. Já que ele tenha sido gerado, ele não é Deus, ou não é igual a Deus, então não há Trindade. Eu estava citando o R.C. Sproul e ele fala exatamente isso. Os 4 séculos que receberam, foram bombardeados contra, na verdade, foi bombardeada a doutrina a respeito de Cristo. Exato. Então, quando se bombardeia a doutrina da Trindade, o objetivo final é destruir a figura de Cristo. E eu estou lembrando de uma discussão muito interessante, que é até polêmica, né? Porque alguns falam assim, Maria, mãe de Deus. Isso é uma discussão lá da história da igreja, né? Se era Cristótocos ou Teótocos, se ela era mãe de Cristo ou mãe de Deus. E os concílios, o credo disse Maria é mãe de Deus. E Maria é mãe de Deus. Não que ela é anterior à Trindade, mas ela... Porque se dissesse Maria não é mãe de Deus, ela é só mãe de Cristo,
O problema não era quem era Maria, era quem era Cristo. Isso é o texto de Lucas, né? Pois o filho que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ou seja, ele foi gerado dentro do ventre por Deus, pelo Espírito de Deus. Ele é Deus. E ele é Deus. Então Maria é mãe de Deus, não no sentido que ela é anterior à Trindade, mas porque ela gerou Deus. Nem anterior, nem superior. Nem superior, exatamente. Mas às vezes dá essa discussão, e se fica brigando com esse conceito, né, que biblicamente está claro isso. Né? Cristo é Deus, a gente não pode abrir mão disso. E nós deixamos aqui uma pergunta vinda da nossa querida telespectadora Poliana, aqui da cidade de Belo Horizonte, perguntando sobre um ministério chamado Voz da Verdade. Eu acho que eu já vi, ô pastor Fernando, na televisão, não foi nem na Rede Super, foi numa outra televisão, um show, alguma coisa assim. É um pessoal mais velho, Isso. né? O Voz da Verdade é um conjunto musical antigo, é de São Paulo. Bem antigo, tem muitas músicas conhecidas e cantadas em muitas de nossas igrejas. E as suas músicas, normalmente, eram, desde algumas décadas ainda hoje, músicas que descaracterizam essa doutrina da Trindade, essa doutrina ortodoxa. Só que esse movimento, esse conjunto se tornou um movimento e uma igreja. Tem pastores dentro desse grupo, que ministram inclusive na TV. E a defesa, o que eles dizem em suas músicas, em suas pregações, é descaracterização da Trindade. Eles defendem um modalismo. Deus que ora é Jesus, o Deus que ora é o Espírito Santo. Não essa multiplicidade de pessoa na divindade. Existe apenas uma pessoa que em cada momento faz um papel. Chamamos isso de modalismo. Isso na verdade, esse pensamento já existia desde os primeiros séculos da igreja. Sim. Mas hoje ele tem uma nova cara. É muito incoerente esse pensamento, porque se a gente for pensar a divindade ou interpretar a Trindade como modalismo, a gente vai ver um grande show e papel de Jesus. Por exemplo, quando ele conversa com o Pai que está no céu, quando ele entrega a sua alma. Ele está fazendo um tipo, então. Porque está fazendo teatro, ele está enganando, inclusive. Pessoas, né? Exatamente. Quando ele diz que vai enviar o Espírito Santo, quando João 3,16 diz que Deus amou e deu o seu Filho. Entende? Quando o filho morre, então estaria morta a divindade. Então, esse pensamento modalista, ele interfere, descaracteriza não só a Trindade, mas a divindade de uma maneira seriamente ficaria comprometida. Aonde isso apareceu recentemente, nos últimos anos, de uma forma bem forte, todo mundo ficou uau, achando o máximo, foi naquele livro A Cabana. Muito bem. A Cabana. Aí um cara amigo, crente, antigo de igreja, postou, isso eu acho que deve ter sido ainda no Orkut da época. Ele falou assim, finalmente entendi a Trindade. Aí eu falei assim, não, o que você entendeu foi uma heresia. Uma heresia. Descaracterizou a divindade. Aí depois o pessoal falou que aquilo era mera ficção, etc. Ficção ou não, simplesmente personificou. O Pai, ora o Filho, ora o Espírito. O Pai nem pai era uma mãe. Então aí a aberração vai só aumentando. E o Espírito era um oriental, ou seja, o Espírito é tipo aquela sabedoria do Oriente. Poxa, preguiça. Agora, você está falando isso aí, da cabana, né, e tudo. Muito difundido, hein? Muito. Não, best-seller. Gente, tem outra coisa, hein? Porque é muito lido, porque é muito ouvido, não quer dizer que é bom, não. Isso. Tem que Não, tomar teve gente cuidado. usando como material de escola dominical. Que bênção, meu irmão. Nossa, larga a Bíblia e começa a ler. Que preguiça. Agora, eu já vi certas analogias que, para mim, confundem mais do que ajudam a entender a Trindade. A do ovo, a dos estados da água, a do aparelho 3 em 1. Você lembra? O pessoal mais novo não sabe o que era um aparelho 3 em 1, não. Era um aparelho que você tinha que era uma picape, um picape é um toca-disco, um gravador e um rádio. Vocês já viram essas analogias? O que vocês têm a dizer sobre elas? Outro dia eu vi um pastor dizendo exatamente isso. Dizendo assim, olha, essa explicação que o pessoal diz, porque na matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 igual a 1, além de ser uma péssima matemática, é uma péssima teologia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as analogias. Agostinho é que tinha uma, e que também não é das melhores, mas ele dizia, né, a questão do amor, de quem ama e do amado. Mas há uma relação aí que não evidencia a questão da essência. Eu acredito, na verdade, que não há nenhum modelo no universo daquilo que é Deus. Deus é único.
Então, eu sei, desde a escola bíblica dominical, me falaram do ovo, e eu, por muitos anos, aceitei essa, da casca, Quem da que era clara, a casca? da Quem? gema. A casca era Não Deus? sei, Não sei. não. É gema, claro. Não dá, porque a casca não é ovo, e nem a gema é ovo, são elementos. Né? A água em 3 estados, ela não é ao mesmo tempo. Então não há... Mas o da água era bom, porque falava assim que a água evaporando é o Espírito Santo. Invisível. Rapaz. Não, na verdade, é aí que está o mistério da divindade e da trindade. Não há nenhuma figura que possa se aproximar, que possa descrever claramente essa doutrina. Não. Eu acho que isso tem muito a relação também com a nossa doutrina a respeito da revelação. Primeiro, aquilo que Deus é, a sua grandiosidade, a sua glória, a sua majestade, ele se adequa aos seres humanos, revelando o que ele é através das Escrituras. Mas também há uma distância entre aquilo que ele revela e que nós conseguimos compreender na revelação. Sim. Então existem, com certeza, eu creio nisso, ainda verdades a respeito do ser de Deus, que ele as revelou e nós não as compreendemos. Captamos a mensagem aí. Nós não compreendemos. Veja, nós temos aqui um presbiteriano e um batista. E nós divergimos teologicamente na questão do batismo, na ministração do sacramento. Eu não posso ser arrogante e dizer assim, o certo e o errado. Eu digo, eu creio, eu ensino e eu defendo. Mas eu não posso dizer assim, não é crente porque crê assim. Exatamente. Então existem certos mistérios que eu creio que só na glória nós vamos entender. Sim. E a igreja, durante todos esses longos anos, séculos de história, foi assim, muitas controvérsias. E, na verdade, a luz, ela acabou nascendo por aí, nessas controvérsias. Porque sem elas, seria difícil que a teologia se desenvolvesse de uma maneira mais satisfatória. Mas o Neto mencionou a questão de batismo. Sim. Batismo é um aspecto importante, não nego, e não há uniformidade de pensamento. Mas trindade aí não, né? Porque assim, eu acho que você pode ser cristão... Existem aspectos que são muito debatidos na igreja hoje, que podem ser considerados com mais amor e mais tolerância entre os cristãos. Sim. Por mais que eu discorde. Sim, sim. Eu não estou dizendo que eu aceito não batizar crianças, não é isso. Que eu não vou batizar minha filha, não. Eu discordo, mas nós temos uma tolerância. Agora, existem questões que são basilares. A questão de quem Deus é fundamental da fé cristã. Eu não posso negociar. Sim. Então, se uma pessoa chegar para mim e falar assim, mas eu creio no modalismo, em um só Deus, uma só pessoa, e ele se faz de forma diferente, assim, aí eu vou, com todo o amor cristão, falar a verdade em amor. Falou assim, isto é uma heresia. Porque isso compromete exatamente a própria revelação de Deus. Será que não é por isso que tem muita gente não batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que tem muita gente batizando em nome só de Cristo. Os unicistas, pelo fato de não acreditarem na Trindade, então, obviamente, eles não fazem essa declaração, porque essa declaração ensinada por Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Discipulando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eles fazem? Em nome de Jesus, como aparece uma vez no livro de Atos. Exato. Um texto dessa maneira. Já que, se eu nego a doutrina da Trindade, eu não vou citar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou usar esse da mesma forma. Coisa nova. Eles também não acreditam na Trindade, pelo fato de negarem tanto a divindade de Cristo também, porque eles dizem que Cristo é o Messias. Eles acreditam em Cristo como Messias, como Salvador, mas não Deus, porque ele foi gerado. Porque para eles, normalmente, aí, até mesmo para os judeus e para os muçulmanos, eles olham para o cristianismo como se nós fôssemos politeístas. Porque para eles o conceito de trindade cristã é mostrar 3 deuses, por mais que nós defendamos uma só essência, 3 pessoas. Inclusive tem uma pergunta, vou pedir para a nossa produção resgatar, exatamente sobre a questão de como os judeus veem a trindade. A gente consegue achar essa pergunta? Vamos lá. Bem nessa linha. Oi, meu nome é Lucas Gomes, eu sou de Sete Lagoas e gostaria de saber por que os judeus não acreditam na Trindade. Foi o que vocês falaram, a ideia do Antigo Testamento, escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E lembra, quando vem a plenitude dos tempos do nascimento de Cristo, eles rejeitaram a Cristo, veio para o que era os seus não receberam. Então, os judeus não acreditam nessa pluralidade na divindade.
Apenas no Senhor, revelado no Antigo Testamento. Mas vocês falaram um negócio que me preocupa, a questão das igrejas messiânicas. Isso. Porque eles compram isso. É oriundo do judaísmo. Então, vem a ideia do judaísmo. Eles veem Jesus como Messias, Salvador, mas não divino, não Deus. Ele é criado, ele é gerado. Ele não é Deus. Então, não há essa ideia da trindade nesses movimentos. Eu ia falar até que judaizante, mas são movimentos judaicos, são os chamados cristãos messiânicos. Não há trindade. Mas são também. judaizantes, se você parar para pensar. Porque as igrejas evangélicas, muitas estão sendo judaizadas. Esse movimento é muito grande. E há um problema fundamental nisso, porque nós precisamos, gosto desse negócio de palavras, mas nós temos que redefinir, então, novamente, biblicamente, o que é o Evangelho. E o Evangelho é a boa nova da salvação. É fundamental que Cristo seja Deus, 100% Deus, e é fundamental que Cristo seja 100% homem, para que nós possamos ser alvos da salvação que Ele conquista. Ele mediador, né? Ele como mediador, sendo 100% Deus, 100% homem. Se nós negamos a trindade, nós negamos a divindade de Cristo. Ou vamos voltar ao gnosticismo, negamos a sua humanidade. Sim. E se negarmos os atributos, as naturezas de Cristo, nós não estamos perdidos. Biblicamente falando, não há salvação. Agora, para não ter Jesus como Deus, não Deus separado, não triteísmo, Jesus como Deus, a gente tem que anular absolutamente o Novo Testamento todo, Mateus Apocalipse, porque há inúmeras alegações diretas e indiretas, explícitas da divindade de Cristo. Exato. Agora, falar em Novo Testamento, vamos pensar no Apocalipse, porque o nosso, agora eu não sei, a Poli, espero que Poli é P-O-L-Y, Poli de Salvador pergunta o seguinte: tenho uma grande dúvida sobre trindade e a escatologia. Quando chegarmos no céu, encontraremos apenas o Deus Pai ou encontraremos também... Peraí, como é que é? Encontraremos Deus Pai ou encontraremos Deus Pai, Deus Filho, Jesus? E a Poli esqueceu do Espírito Santo aqui nessa história aqui. Bom, eu não sei se vocês... Apocalipse fala disso? Bom, fala do trono. Fala do trono de Cristo, fala do trono, fala do leão de Judá. E o leão de Judá com a aparência do cordeiro imolado. Né? Então nós veremos Cristo glorificado. Exatamente. Foi a visão de Cristo glorificado que trouxe pavor a Isaías. Porque ali ele viu Cristo glorificado, que trouxe pavor... Naquela declaração da tríade lá do serafins, do anjo. Exatamente, santo, santo, santo. E aí então foi essa mesma visão que João acreditou estar morto, né? É uma visão apavorante. Nós, redimidos e glorificados no céu, eu acho que vai ser exultante, não apavorante. Mas as questões escatológicas, quem a gente vai ver? Nós veremos Deus. Nós veremos Deus. Vamos entender mais essa unidade. Aí a gente estava até falando, o pastor ouviu falando com os meninos ali fora antes, né? Uma discussão escatológica, né? E aí o pessoal falando de um lado, o pós-milenista, o pré-milenista, o amilenista. Aí eu virei e falei assim, não que eu não tenha uma posição particular minha, mas eu creio que quando a gente chegar no céu, todos nós vamos olhar e falar assim, poxa, era tão diferente do que a gente pensava. Né? Brigamos tanto por isso, né? Mas de fato, nós estaremos na presença eterna de Deus, nós estaremos glorificados na presença de Deus, não haverá mais pecado e teremos a alegria intensa com Deus. Não há dúvida que todos nós seremos surpreendidos, porque a nossa capacidade racional ela é bem limitada e o que Deus vai nos revelar ainda é muita coisa grandiosa. Temos mais uma pergunta, vamos lá? A pergunta das ruas. Olá, me chamo Ivan Paulo, sou do interior da cidade de Moema e eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a diferença de atuação de cada pessoa na Trindade? Qual que é o papel de cada pessoa na Trindade? É interessante isso, porque na adoração, acho tão interessante... Normalmente a gente ora a Deus Pai em nome de Jesus. Eu já vi gente orando ao Espírito Santo. Eu já vi gente orando a Jesus. Como é que é isso? Assim, tem função, tem papel? Pensando nesse momento que a gente vive aí na igreja, né? Que vem depois da ressurreição de Cristo, da vinda do Espírito Santo. Tem função? Jesus, Espírito, Deus Pai? Função, sim, vamos dizer assim, prioritária. Mas lembra,
Jesus uma vez ele respondeu para um dos seus discípulos: quem me vê a mim, vê o Pai. Eles são indivisíveis, inseparáveis. É claro que Jesus que foi para a cruz, foi Jesus que foi para a cruz. Deus não morreu na cruz. Deus não morreu. Deus não pode morrer. Quem nos santifica, concede dons e a obra de Cristo a nós, é o Espírito Santo. Mas só que com o Espírito Santo está Cristo, está o Pai. Eles são indivisíveis. Não dá para a gente fazer essa dissecação, essa separação das coisas. Mas é claro, a gente vê na história bíblica do Novo Testamento que houve e há funções distintas da Trindade. Mas mesmo nessas funções distintas das pessoas da Trindade, Deus pleno e único está presente. Não são divisíveis, separados. É interessante uma dessas distinções, já em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está falando ali sobre o Pai. Ele está falando sobre Deus trino criando. Porque quando ele fala, por exemplo, sobre criar um homem, ele diz, façamos. Plural o verbo, né? É tudo no plural. Então, o Espírito pairava sobre as águas. E aí, então, João faz uma explicação muito bonita, falando sobre quando Deus diz, haja luz, Cristo é o verbo que está na criação. Se a gente separar, esse, vamos ter 3 deuses separados, ou teremos os 3 papéis de uma só pessoa. Exatamente. Errado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.